Começando mais um Chosencast, muito obrigado, já quero agradecer sua presença aqui com a gente, né? Quero dizer que esse é o podcast da Igreja Batista Vila, você que recebeu esse vídeo aí no seu WhatsApp ou enfim, na sua rede social, o que é isso? É o podcast que a gente trata de assuntos espirituais. Se você quer crescer mais ainda acerca da palavra de Deus, acompanhe com a gente aqui, toda quinta-feira tem um episódio novo, beleza? Bem-vindo você também, que é da nossa casa, que é da nossa igreja, já conhece esse trabalho. Continue com a gente, compartilhe essa ideia e curta aí também, que vai dar uma moral danada pra gente. Pastor, tudo bem? Joia, tudo bem. Você possa aí já se inscrever no canal, no YouTube, Instagram, seguir nas redes sociais, compartilhar, enviar para todo mundo esse bem-estar do conhecimento. E é claro, com uma dose de leveza, bom humor, nós vamos conversar aqui. A gente está numa série, né? O tema desse mês é despertar. E a gente começou falando de algo que um pouco assusta o tema, né? Estratégia do mal. Eita. E a gente falou na semana passada sobre o tempo mais marcante das nossas vidas. E hoje a gente vai falar aqui sobre graça e paz. Graça e Melhorou, paz. Né? Melhorou, já ficou mais respira, né? leve. Tava Sim. precisando de paz, precisando de paz aí. Já cola com a gente. Apocalipse 1, né? Isso aí que eu ia falar, Apocalipse 1. Se você quer estar junto com a gente acompanhando na Bíblia, acompanha a semana passada, falamos de Apocalipse 1, continuaremos falando agora sobre esse capítulo. Mas graça e paz, pastor. Graça e paz. Essa palavra a gente fala muito, né? Graça e paz. Inclusive tá no verso, ensaiamos agora, né? Graça e paz. Tá a partir do verso 4, aí do capítulo 1. E é claro que a gente vai falar um pouquinho do 1 de novo, do verso 1, do verso 2, mas a gente tá limitado do 1 ao 8. E a partir aqui do verso 4, né? João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo. Ou seja, é muita coisa boa, da parte de Deus para você, e graça e paz é um alerta também. Ele resume todas as riquezas espirituais pertencentes a Cristo, aqueles que estão ligados a Cristo. Sim. De forma que se você chegou aqui assim tentando entender o que é essa graça, o que é essa paz, dá uma olhadinha também no outro episódio. A gente foi preparando para chegar nesse momento, para não ficar assim desconexo para você. Graça e paz, todas as bênçãos ligadas a Cristo. Rômulo. Eu entendo, a paz ela só vem pela graça. Não é isso? Eu acho que recebemos a graça por meio de Jesus, glória a Deus, e essa graça, né, não merecemos essa graça, pelo próprio nome diz, e através da graça nós recebemos a paz. Que paz são essas? Ela se resume a todas as riquezas espirituais que pertencem a Cristo. Olha só o que Jesus fez com a gente, né, pastor? Compartilhou as suas riquezas espirituais. A gente falou semana passada muito sobre esse alerta, né, sobre esse despertamento que Deus faz às igrejas, principalmente no Apocalipse. Por que disso? Para que nós possamos o quê, gente? Viver, experimentar essa paz eterna, né, na salvação com Cristo, e essas riquezas espirituais. Aliás, a maior riqueza, muita coisa. A maior riqueza, você falou aí a palavra-chave, né? Efésios 2:8. Sim. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A maior riqueza, a salvação, eu não poderia comprar com qualquer recurso, nem o Rômulo, que é um milionário, né? Amém, né? Amém. Você quer, né? Quer muito. Quer não? Né? Todos querem. Com certeza. Mas os recursos dessa terra, com isso quero dizer, que não poderiam comprar essa salvação. Sim. E essa graça e essa paz apontam para isso. Pela graça, nós somos salvos. Pela fé, né? Por meio da fé. Existe uma riqueza espiritual que a gente não realmente consegue comprar, conforme o senhor falou, que é uma riqueza que Deus delegou para nós, entregou a nós, né? A ousadia espiritual, o discernimento espiritual, né? O amor em compartilhar a palavra dele. Essas são as principais riquezas que Deus, eu entendo, que Deus ele compartilhou conosco para que nós possamos expandir. Agora sim, diferentemente do que muitos fazem com essa riqueza, diria a riqueza desse mundo mesmo, né?
A riqueza espiritual, ela veio para ser compartilhada. Legal. Ela não pode ser simplesmente absorvida, né, para si mesmo. Então, por que a gente falou na semana passada, tá muito bom na semana passada mesmo, a gente falou por que Deus escreveu essa carta para a igreja. Sim. O intuito final de Deus ali era capacitar os santos ali daquele local para que a mensagem dele fosse essa riqueza espiritual que a igreja já recebeu pudesse Acho que mais do que a gente falou na semana passada, né? Você acabou assim, abriu aqui algo na minha cabeça aqui que você falou. Legal mesmo. Né? Mais do que na semana passada, vou te deixar maluco. Na semana passada a gente ficou num cenário assim que faz o coraçãozinho, né? Dá uma tremida ali. Isso aí. Mas quando você falou assim, que essa chamada, ou esse alerta também, aí eu acrescentou o seguinte: Deus não nos chama de qualquer jeito. Sim. Deus é um pai amoroso e embora possa parecer, esse alerta tem que ser em meio a uma situação problemática para nos salvar, porque tem um risco, senão não seria salvação. Mas é um alerta cheio de graça e paz. Sim. E esse alerta, segundo Tito capítulo 3, verso 7, é um alerta que nos leva ao crescimento. Ao crescimento. A gente percebeu na semana retrasada, quando eu ministrava, eu usei esse exemplo, porque é muito marcante na minha história. Minha mãe, ela trabalhava de merendeira num colégio, né? Às vezes, em alguns colégios ela trabalhou, mas o que me marcou bastante foi o Eliana de Almeida Santos. E a gente saía, às vezes, 5 da manhã, 5h15 da manhã, pela linha do trem, de onde a gente morava ali no Brisamar, né? Por quem não é aqui de Itaguaí. A gente chegava nesse colégio lá e, rapaz, assim, tava aquela névoa, assim, muito frio e tudo mais. E minha mãe tinha que chamar a gente, às vezes, me chamar, né, muito cedo. Sim. Muito cedo mesmo. Mas ela chamava com graciosidade, ela chamava com paz. Então, Deus nos chama com amor, com essa graça que é o favor imerecido. E com paz, a gente sente paz. Não é o que a gente quer, né? Às vezes despertar, igual o senhor fala. Também lembro quando minha mãe me acordava para ir pra escola. Lá para as 10 horas da manhã. Quem dera se fosse. Mas quem dera mesmo, né? Cedinho se também. Da tarde. Mas assim, não é o que a gente quer, mas era o necessário. É o necessário. Todas as vezes que a gente recebe essa orientação de uma autoridade, no caso da sua mãe, dos meus pais, né? É porque eles pensam em algo para o nosso futuro. Sem dúvida. Né? Eu tenho a plena certeza de que o esforço que ela fez lá atrás pela minha vida, você que está assistindo também provavelmente já passou por essa situação, é porque os nossos responsáveis, eles visavam que aquele processo era necessário para que a gente conseguisse, né, ser alguém melhor no futuro. Então, a nossa vida é um espelho mesmo, né? A palavra de Deus, ela, o tempo todo, ela vai caminhando, trazendo elementos da nossa vida, né, cotidiana, com a vida espiritual. E com a vida espiritual é exatamente igual. E não acaba que isso aí que você está colocando, esse cenário, aliás, que eu falei aqui, você, né, pegou o meu exemplo aí para você, né, mas tudo bem. Tá me alertando tá me perseguindo. Tô, tipo isso. Escreva aí, levanta uma hashtag aí, hashtag perseguição ao pastor Rômulo. Mas a carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, vai falar que essa graça, ela nos leva a um fortalecimento, ela nos aperfeiçoa em nossa fraqueza. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Essa graça e essa paz, ela vem te alcançar para te fortalecer. Eu não tinha mais força, Rômulo, para fazer. Mas a graça e a paz não é para você ficar no marasmo, ou para você ficar lento. Graça e paz, agora, né, deixa tudo e tal. Não. É algo que te ativa. Te ativa a entender qual é o tempo, qual é o momento, te faz confiar em meio ao caos, em meio às guerras, né? Aliás, muitas guerras. O mundo nunca mais, depois que o homem se desviou, esteve em paz, exceto aqueles homens e mulheres que receberam a graça e paz. Sim. Dentro de si. Eles conseguem manifestar isso nesse mundo tenebroso. Agora tem também uma grande... Porque a graça de Deus, ela nos acompanha o tempo todo. Sim. Desde o nosso nascimento, né, até quando estivermos com Ele, isso aí vai eternamente, né? Ela passa por fases da nossa vida, né, pastor? Sim. Nós nascemos pela graça de Deus, legal, pela misericórdia de Deus,
E tem um fato aí que eu já li em algum lugar que diz que nós crescemos também pela graça. Agora, esse crescimento ele pode ser tanto físico quanto espiritual. Né? E a gente vai para um outro tema, porque assim, é inesgotável, né, isso aqui. Maturidade. Maturidade. A graça de Deus ela é capaz de nos dar maturidade. Sim. Eu fico pensando assim, muitas das vezes que nós erramos e deixamos de cumprir a palavra porque nos faltou maturidade de entender que seguir o que Deus ordenou através da Bíblia é o melhor para nossas vidas. Quantas vezes o senhor na escola ou eu na escola, a gente quis faltar à escola? Ah, não, imagina. Não dá um de santo, não. Pelo amor de Deus. Quantas vezes? Sim. A nossa imaturidade nos fez entender que era melhor dormir mais um pouco. Exatamente. Botar lá, né, mais uma sonequinha. Por quê? Nós não tínhamos a visão. Agora, a graça de Deus que nos alcançou, ela nos ajuda a enxergar que o grande prêmio que todo mundo quer receber, não necessariamente vai acontecer nesse presente aqui. Né? Pode ser que ocorra para frente. Que aconteça agora e que a gente realmente viva isso, para a glória do Senhor, mas está por vir. A palavra de Deus diz que nós devemos seguir para o alvo. E esse alvo tem a ver com a salvação, né? Com a eternidade. Então, crescer pela graça, nesse sentido que eu entendo, é que a graça de Deus ela nos capacita para ser crentes maduros. Aí vai para outro âmbito. Porque a gente pode ser confrontado. Você vai entender por que daquilo ali. Sim. Quando eu entendo o motivo... Exatamente, muito bem colocado. Quando eu entendo o motivo que eu estou passando isso, as coisas ficam mais fáceis. Em Romanos, a carta aos Romanos, lá pelo capítulo 5, vai dizer que nós fomos justificados. Sim. Essa justificação nos reconciliou, verso 10 vai estar falando dessa reconciliação para que pudéssemos ter paz com Deus. Sim. É por isso que, dentro de tudo que a gente falou, gente, volta lá, o primeiro encontro, que eu tô lá sozinho na mesinha, lá, bem denso, tá? Você pode acompanhar, inclusive, sobre o primeiro encontro, todo o material que foi ministrado está lá no site entreterraecel.org, recursos. Você vai fazer um cadastro muito que automático lá, com o seu e-mail. E você pode baixar essa apresentação gratuitamente. Tem muitos materiais, roteiro de célula, sermão, materiais que o pastor Rômulo também contribuiu. Dá uma lida lá, vai ser muito legal. Mas eu falava sobre todo esse desequilíbrio que o homem vem causando. E aí a gente fala de paz. Abriu um negócio aqui. Eu estava... Tempo atrás, estava estudando sobre... o que estava acontecendo nos Estados Unidos, nas escolas dos Estados Unidos. E aí, por causa desse encontro que eu fiz ali na outra mesa, sobre o humanismo, eu falo lá, inclusive no material tem o link falando sobre o humanismo, as coisas horrorosas. Lá nesse site, agora, você pode encontrar, se baixar o material que está em PowerPoint, tem lá na bibliografia, cara, eles têm ali vários processos que eles abriram contra escolas, instituições que estavam fazendo momentos de oração, esse tipo de coisa. E aí eles tiraram tudo isso, né, dessas escolas e a gente começa a ver, né, essas situações de violência nos Estados Unidos, não somente lá, a gente teve um tempo aí atrás, algo que aconteceu, porque tiraram Deus, tiraram a paz, tiraram a oportunidade das crianças, do adolescente, do jovem, ter paz. Sim. E só vive agora conflito. É lógico que, assim, quando a gente tira a claridade, a luz, né, as trevas, elas permeiam isso daí. Sim. Né? A gente tem visto, infelizmente, né, isso tudo está na Bíblia, nada que a gente está falando aqui é algo novo. Se a gente que estuda a Bíblia, a gente sabe que tudo isso estava escrito lá, né? E a paz, que eu até falei na semana passada, que foi algo que eu tenho visto muito em pessoas cada vez mais novas. Sim. Antigamente, assim, era difícil você ver uma pessoa nova passando por transtornos de geralmente não se preocupa com o futuro, com o passado, vive o momento, né? Exatamente. Então, cada vez tenho visto pessoas mais novas crianças, inclusive, passando por situações, talvez quem está em casa aí sabe de alguém que esteja passando por essa situação. E assim, claramente a palavra de Deus diz que é a falta realmente da presença ali, ou da permissão, né? A presença de Deus está em todo lugar, mas a permissão do agir de Deus no contexto que a gente está vivendo, no colégio, seja onde for, né?
É a gente que permite. Eu entendo assim, né, pastor? Deus está aonde nós permitimos que ele esteja. Né? O reino de Deus, ele é... Eu entendo que seja assim. E essa paz prometida aqui, ela é para quem o aceita. E o recebe. Mas a minha questão é assim, o pastor Rômulo, gente, pastor Rômulo... Dia 5 de novembro, quero convidar você para o concílio do pastor Rômulo. Compartilha muito isso aí. Vai ser uma bênção. Já é pastor aqui na nossa igreja, vai passar por um processo aí. Ore por mim aí também. 5 de novembro, por mim aí, não só 16 horas o concílio, o templo vai estar lotado. 19h30 culto. Vem pra cá. Vem pro culto. Mas assim, agora ele vai precisar de paz. Pode ter certeza disso. Com certeza. Mas essa paz que Deus te oferece agora, e até o seu concílio, até depois dele, pastor Rômulo, está em Filipenses 4, verso 7, que diz o seguinte: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu acho que as pessoas estão colocando os seus sentimentos, os seus corações em coisas que não podem trazer paz, podem trazer satisfação momentânea, muito rápido mesmo, muito rápido. Aí vira a chave para o consumismo, vira a chave para uma ansiedade desenfreada, para coisas que tiram a paz. Né? Eu já ouvi isso, né? Menos é mais, né? Muitas vezes, né? É tão simples o que eu estou falando. É uma semente, mas que tem um potencial tão grande de guardar o seu coração. Quem já experimentou essa paz pode dizer com clareza. Né? Realmente é o que a Bíblia diz mesmo. É uma paz que não dá para explicar. Não, pera aí. Eu vou cantar uma música. Ixi. Vamos lá. Voltou a temporada de palhinha de canções. Cadê o violão, David? Pega o violão. David já puxou ali, ó. Essa paz que eu sinto em minha alma. Ué, cadê o contracanto? Não. Em minha alma. Eu não nem me arrisco, de verdade. Você me arrisco sabe mesmo. sim. Não, você sabe nem sim. Me arrisco. Porque quando ele, segundo o chamado dele, o testemunho dele, você vai ouvir de chamado. Ele fazia culto no lar. Isso. E ele ia pra porta da casa para cumprimentar os pais quando era criança. Sim. Ele cantava isso aí. Ué, não é porque tudo me vai bem. Isso aí. É possível, pastor Rômulo, me responda, você que é doutor em teologia, doutor em paz e graça e paz. Você está acreditando Presta nisso. atenção, é verdade. O pessoal está acreditando nisso. Não, me explica aqui. Já tirei a paz dele. Mas, pastor Rômulo, sim. Do tanto que você tem estudado, e não somente estudado, vivido essa palavra, né? O quanto que podemos ter paz, mesmo quando nem tudo nos vai bem. Sim, é o versículo que o senhor acabou de citar, né? Excede todo entendimento. Exceder todo entendimento, eu acho que foge de qualquer circunstância adversa, foge de qualquer influência negativa, foge de qualquer coisa que tenta nos tirar, tirar o privilégio de receber essa graça, né? Que é revertida em paz. É possível, sim, viver em paz em meio à guerra. Romulo, já ouvi isso várias vezes, música, canção, mas é possível viver em paz em meio à guerra, sim. Essa paz seria shalom? Sim. Sabe que shalom é mais do que paz em meio à guerra, é uma satisfação plena. Sim. Agora sim, quem está lá fora não entende. É aí que vem essa questão do que excede todo o entendimento. Né? Quando a gente vive em paz... e a gente confronta o mundo, não voluntariamente, mas involuntariamente com a nossa paz, as pessoas não entendem, questionam e até confrontam a gente por que em meio a tantas crises que a gente vive, a gente ainda está em paz. Essa paz não é uma sonolência, não, que a gente está falando de despertamento. Não é marasmo. Não é marasmo. Não é marasmo. Não é omissão. Sim. Essa paz nos ativa. Contentamento, confiança. Sim. O contentamento, eu andei lendo um pouco sobre essa palavra, tem muito a ver com a gratidão. Então você tem camadas que envolvem essa palavra. Né? A paz gera, né, o contentamento, a alegria, a felicidade com aquilo que Deus me deu. Sim. Agora não me deixa parado. A gente falou sobre as riquezas espirituais, que elas precisam ser compartilhadas, e é uma coisa que eu tenho falado com muita frequência isso. Né? O que eu recebi que é bom, eu não posso viver para mim. Essa paz que você recebeu, que nós recebemos aqui, o que a gente está fazendo aqui hoje, sentado nessa mesa, o que a gente faz constantemente. A gente não vai ser mar morto, né? Não,
compartilhar essa paz. Transmitir. Pelo amor de Deus, a gente não quer compartilhar algo negativo. É quase que a gente está implorando. Poxa, vem viver essa paz com a gente. Não tem mais do que isso, entendeu? É compartilhar essa graça, essa paz. Inclusive, a gente tá falando bastante de paz, né? A Bíblia diz que nós somos pacificadores, né? É isso aí. Aliás, a paz que Deus nos oferece, ela realmente ela transforma a nossa vida. Não é simplesmente a gente falar de paz sem tê-la. Sim. Porque hoje a gente tem, por aí, se fala de paz, mas não a tem. Não é simplesmente ter um quadro de um versículo e não vivê-lo. Uma Bíblia aberta. Uma Bíblia aberta. Essa paz é uma paz que ela funciona, ela precisa ser usada. Sim. É como esse canal aqui. Se você vê esse podcast, essa conversa ou essa série, e você pensa, isso é muito bom para mim, não vou compartilhar essa fonte. Sim. Tem gente que não tem essa generosidade, né? Sim. Mas o evangelho, como você bem colocou, nos torna responsáveis de levar essa paz aos outros. Sim. Por que esse podcast está aqui? Por que essa igreja se propõe a isso? Para eles ficarem conhecidos na mídia? Não. Para que essa mensagem de paz alcance o máximo de pessoas possível. Eu estava lendo sobre a parábola dos talentos, né, e um comentário lá fantástico que fizeram, que os talentos, né, eles só serão multiplicados quando eles forem usados. Olha. Eu só posso compartilhar o que eu uso, né? Eu só posso compartilhar algo para quem está em casa, para você e do senhor para cá também, o que o senhor vive, né? Uma fonte, ela não pode fornecer algo que ela não tem. Então, o que a gente está convidando aqui, né, e a gente está estimulando um ao outro, e a galera que está aqui no estúdio também, é a gente buscar viver essa paz, experimentar o quanto é bom viver em paz, e aí sim ser um pacificador, né? Ser alguém que ativa essa riqueza espiritual que Deus deu pra gente, né? Então o convite inteiro é esse. Eu não sei se você de repente passou por uma fase na vida, eu tinha muito isso. Gente, mas caramba, por que do evangelho e propagar esse evangelho? Eu recebi essa graça do Senhor, ela está comigo, agora eu tenho que Tem sim, as pessoas têm que experimentar isso, né? E volto lá atrás mesmo. Deus, a soberania de Deus é perfeita. Capacitar os santos para que os santos que experimentaram a graça e a paz, que experimentaram esse dom, essa riqueza espiritual, eles consigam transmitir isso. Só para finalizar essa fala, é impossível... Essa pregação aí. Tentando aqui, ver se eu passo no concílio aqui. Já passou. Se eu passar aqui... Já está aprovado, sinal verde. Não, mas eu só acho... aí, ó. Tá verde. Eu acho que só realmente transmite, né? Só realmente é um servo fiel quem viveu e transmite. Não apenas falou. O que o senhor falou aí da prática, perfeito. O fiel, aquele realmente que é aceito por Deus como um servo mesmo do Senhor, é aquele que não apenas recebeu, mas claramente transmitiu para as outras pessoas essa graça e essa paz. É fluido, né? Isso. É bem fluido. Eu lembrei aqui de algo, vou fazer a pergunta e vou responder, tá? Pode ficar tranquilo. Tá, tomara mesmo. Essa graça, ela alcança especialmente um grupo. Outro grupo não é alcançado por essa graça. Deus dá essa graça a um grupo específico com muita tranquilidade, mas ele resiste a um outro grupo. Sim. A graça Deus dá para os humildes, mas ele resiste os soberbos. Caramba. Essa graça, querido, é para um coração humilde. Não é para cada vez que você recebe mais dessa graça, mais você parece com Cristo, mais você serve, mais você ama, mais você está à disposição, eis-me aqui. É o contrário. É o contrário. Às vezes a interpretação, as pessoas estão num sono que pensam, eu estou fazendo um montão de coisa aqui, meu pastor está me vendo, as pessoas estão me vendo, mas essa não, é a não graça. Eu não vou falar assim para ficar menos chocante, é a não graça. A graça alcança os humildes. E humilde, com isso, não quero dizer que porque eu tenho uma condição menor ou melhor. Humildade é um comportamento. Que, como ele falou, essa humildade me impulsiona a compartilhar com graciosidade, com amabilidade. Eu me lembro que eu estava numa viagem, um colega falou algo tão maravilhoso, né, sobre uma situação de exposição bíblica. Ele falou assim, o conteúdo está ótimo,
mas falta graciosidade. Se falta graciosidade, falta humildade, porque só quem pode receber essa graça é quem humilde for. Sim. Reconhecer que não é merecedor, né? A graça é isso, favor imerecido. Sim. Não merecemos receber essa graça. Mas paramos por aqui mais uma vez, damos uma pausa nesse assunto. Então você recebeu um alerta na semana passada. Primeiro você recebeu a informação sobre a estratégia desse mal. Gente, tem uma continuidade, não assista um episódio aleatório. Depois nós fomos alertados pelo Senhor e agora nós entendemos que através desse alerta nós recebemos a graça e a paz de Deus, né? E essa graça, ela é uma promessa. E Deus, ele não falha com a sua promessa, né, pastor? Não. Se ele prometeu, ele vai dar. Então, se você ainda precisa de graça, ou se você precisa de paz, você tem a oportunidade, nesse encontro que a gente está tendo aqui, de realmente receber e transmitir isso. Agora você tem uma oportunidade maior ainda. A nossa igreja, ela está de portas abertas para você. Eu quero dizer que você pode estar aqui com a gente nos domingos. Rômulo nunca foi a sua igreja, né? A nossa igreja, ela fica aqui em Itaguaí, no bairro de Vila Margarida, Igreja Batista Vila. Nossos cultos são aos domingos às 19 horas. Aqui você vai entender, show de bola, vive assim mesmo. Você vai entender... Será que foi? Foi. Você vai entender que a graça de Deus está disponível para você. Vem aqui e faça uma visita à nossa igreja. E você que já vem, eu quero que você permaneça, tá? Essa graça está disponível. É isso. Semana que vem tem mais. O pastor vai falar um pouquinho aí sobre semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre o alerta urgente. O alerta urgente, né? Para a gente fechar esse capítulo ou ir caminhando para esse fechamento, porque ainda tem questões de autoridade. Olha que riqueza que nós temos para compartilhar. Mas queria aqui encerrar dizendo para você que todos aqueles que recebem dessa graça e dessa paz ou anseiam em recebê-la são privilegiados, que reconheceram. Abre o seu coração, se algo tem angustiado você, se algo tem tomado o seu pensamento, tem colocado você em disfuncionalidade, receba dessa graça e dessa paz. Confia no Senhor, confia que esse podcast não é só um momento para você ver duas pessoas ali interagindo, ora brincando, mais em torno, lógico, de um tema, falando de uma forma muito informal, mas espiritual. Eu queria que você recebesse no seu coração isso aí. Se você quiser mais conteúdo como esse, eu recomendo você entrar lá, entreterrecel.org, no nosso canal no YouTube, tem, olha, muitas playlists aí preparadas, né? IB Vila, Igreja Batista Vila, e também dá uma entrada lá no meu Instagram, possa seguir, estou sempre postando algo novo lá, @PRLucasAnunciação, e no do Rômulo também você vai começar a encontrar material lá. O Rômulo está com um planejamento de postar muitos materiais lá para abençoar a sua vida. Dá seu Instagram, pastor Rômulo D. E. Souza, isso mesmo, Rômulo D. E. Não tem Souza. underline. Não, diretão mesmo, tá? Beleza. Gente, compartilhe esse material, né? A gente espera muito que isso chegue àqueles que precisam ouvir também. Pense em alguém que precisa ouvir. E é isso, quero agradecer mais uma vez aí a sua audiência. Continue com a gente. Se quiser, mande sugestões, mande comentários pra gente aí que a gente lê tudinho e a gente vai tentar aí da melhor maneira possível fazer aquilo que melhor se enquadra a você, tá bom? Um abraço, até mais. Valeu, gente.